ao longo de toda a disciplina, né? Aquilo que a gente falou na aula passada, que é o princípio básico da geometria analítica, que é a ideia de localizar pontos por meio de suas coordenadas. Beleza? Tá? Que é aquilo que a gente falou bastante na aula passada, que é a ideia de que esse sistema de coordenadas ele constitui uma maneira assim inequívoca de localizar os pontos, né? Quando a gente escreve dois números, só tem um ponto no plano associado àqueles números. E para cada ponto só pode ser identificado de uma única forma, como um par de números. Está de boa isso? Certo? Beleza? Então essa é a ideia básica da geometria analítica. E a partir disso, né, com base nessa ideia básica, a gente consegue identificar conjuntos ou subconjuntos a gente consegue, então, identificar subconjuntos do plano com base em relações entre as relações algébricas, né, de forma geral, entre, que são comuns, na verdade, as coordenadas dos seus pontos. Beleza? Tranquilo? Então, isso é a base para fazer esse exercício 1 da lista 1, que tem esse enunciado aí. Certo? Então, eu vou começar botando alguns exemplos aí que não estão ainda na lista, tá? E aí a gente vai começar a fazer a lista, a gente vai ficar a aula toda de hoje fazendo isso. Alguns exemplos. Nesse exercício 1, vocês vão ver que tem muitos itens, tá? A gente não vai fazer tudo, obviamente, em aula. A ideia é que a gente vai fazer alguns em aula e a ideia é que vocês façam os outros em casa e tirem dúvidas, tanto, vocês podem tirar dúvidas, tanto na aula de monitoria ou então pela plataforma, tá? Vocês podem mandar dúvidas pela plataforma lá no Google. Beleza? Então eu vou começar colocando alguns assim, por exemplo, se eu escrever isso aqui, ó, y igual a 1, eu estou pedindo para vocês desenharem o subconjunto do R2 que é identificado, né, que é definido por essa equação, y igual a 1, tranquilo? Então, o que eu tenho que lembrar para fazer esse exercício? Tem que lembrar isso aqui, certo? Isso aí é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, tá? E recomendo que vocês botem de maneira bem destacada na consulta que vocês vão usar para fazer a prova, beleza? Então, o que isso significa? Que quando eu escrevo essa equação, y igual a 1, isso é uma maneira abreviada, essa equação identifica um subconjunto do R2, tá? Um subconjunto do plano, beleza? Certo? Então, escrever essa equação é uma maneira abreviada de escrever a seguinte coisa. Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nessa simbologia aqui, nesses símbolos, algum símbolo que vocês não conheçam? Tá de boa? Podem falar, tá? Porque vocês não são obrigados
só recapitulando, a gente sempre usa as chaves, né, para representar conjuntos. Então, como é que eu leio essa simbologia? O conjunto que está entre chave formado por todos os pontos x, y pertencentes ao R2. O que é o R2? É o plano. Lembra que a gente falou sobre o que significa esse símbolo aqui, R2? Lembram disso que a gente falou na aula passada? Sim? Isso, exatamente. É porque a gente, para conseguir esse sistema de localização, a gente usa dois eixos perpendiculares, na verdade. Beleza? Um a gente marca, a gente vai usar para marcar a primeira coordenada, que a gente vai botar na horizontal, e o segundo eixo a gente vai usar para marcar a segunda coordenada, que a gente vai marcar na vertical. Cada eixo, cada um desses eixos é como se fosse não, é uma reta real, tá? Uma reta numérica, que é aquilo que a gente aprende também no ensino médio, na qual a gente pode representar todos os números reais. Tá beleza? Tá? Tranquilo, pessoal? Então, eu tenho nesse eixo horizontal todos os números reais e no eixo vertical também eu tenho todos os números reais. Tá beleza? Certo? Tá? Então, por isso que é R2, porque tem um R aqui e outro R aqui. Tá tranquilo? Tá de boa, pessoal? Certo? Então, fazendo um parênteses aqui, só para lembrar algumas coisas. Vocês aprenderam legal assim, no ensino médio ou no ensino fundamental também os conjuntos numéricos? Sim? Que são quais? Conjuntos numéricos. Isso, naturais, inteiros, racionais e reais, beleza? Tranquilo? Tá? Então, os racionais são aqueles que podem ser representados na forma de fração, beleza? E além desses, existem os irracionais, que são aqueles que não podem ser representados na forma de fração. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas todo mundo está ok com isso? Está de boa? Tudo isso a gente vai relembrando ao longo do semestre, tá? Tranquilo? Qual é um exemplo de um número irracional? Aí de 2, todo mundo fala esse primeiro, o outro, enfim, todo mundo fala esses dois primeiro, mas são esses números que não podem ser representados na forma de fração, né? Fração que a gente fala é sempre uma fração de dois números inteiros, beleza? Tipo assim, raiz de 2 sobre 2 não é uma fração, tá? Fração é 2/3, 5 quartos. Então, as frações são os números racionais, tá legal? Beleza? E os números reais são todos, os racionais e irracionais. Tá de boa, pessoal? Só aproveitando para dar essas recapituladas. Certo? Tranquilo? Tá. Então, voltando aqui. Como é que a gente lê esse símbolo, essa simbologia aqui? Tá? Eu estou falando, a gente tem que ler isso aqui porque a matemática, né, tem uma peculiaridade que ela tem um idioma próprio, né? Ela tem um alfabeto próprio, né, digamos assim. E a gente tem que aprender a ler esse alfabeto também. Às vezes pode ser uma dificuldade, né, na educação básica. Mas olha só, então voltando, eu tenho um conjunto que é formado por todos os pontos x, y pertencentes ao R2, que é o plano cartesiano, né, que a gente chama, tais que, isso aqui é uma barra vertical, tais que y igual a 1. Ou seja, eu quero representar um conjunto formado por todos os planos, todos os pontos do plano, que tem coordenada vertical y igual a 1.
Então, quem são todos os pontos? Como é que é o desenho disso? Uma reta horizontal, tá legal? Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Tá? Porque qualquer ponto que eu pegar aqui vai ter a coordenada y igual a 1, quer dizer altura 1, tá legal? Certo? Todo ponto que eu pegar ali vai ter altura 1, tá beleza? Tranquilo? E se eu escrever isso aqui agora? X igual a menos 2. Lembrando que isso aqui é uma forma abreviada de me referir a esse conjunto. Não vou ficar escrevendo esse conjunto o tempo todo, tá? Mas vocês têm que lembrar isso. Então, como vai ser o desenho disso? Pensando de uma forma semelhante a essa. Oi? Uma linha vertical. Exatamente. Uma linha vertical passando ali no ponto menos 2. Ficou claro isso? Tranquilo? Certo? Beleza? Então, aqui, x igual a menos 2, eu vou pegar uma reta vertical aqui. Porque, repara, qualquer ponto que eu pegar, então aqui eu tenho menos 1, menos 2. Porque, repara só, qualquer ponto que eu pegar sobre essa reta vertical que eu desenhei aqui, todos esses pontos têm uma propriedade em comum. Que propriedade em comum é essa? Eles coordenadas x igual a menos 2. Beleza? Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui, ele vai ser menos 2, 1, concorda? Se eu pegar um ponto aqui embaixo, vai ser menos 2, menos 2, por exemplo, e assim por diante. Tranquilo? Tá? Então, existem infinitos pontos que têm coordenada x igual a menos 2. Tá de boa isso? Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Agora se eu escrever assim, ó. Esse a gente já fez, eu tenho que começar a desenhar aqui usando coisas. Esse a gente já fez semana passada, y é igual a x. Como é que é isso? Qual é o ponto que pertence a esse conjunto? 3, 3, beleza? Tranquilo? 3, 3 que está aqui. Vou marcar assim. Tranquilo? Então esse aqui seria o ponto 3, 3. Tá? Então sempre que eu escrevo essa equação aqui, eu não quero um ponto só. Eu quero isso, exatamente. Qual é o seu nome? Rian. Tá? Eu não quero só um ponto. Eu quero. Por isso que é o conjunto. Quando eu falo o conjunto, são todos os pontos que têm essa propriedade. Então, se eu pegar todos, se eu juntar todos os pontos que têm essa propriedade, eu vou formar uma reta. E o que os pontos dessa reta têm em comum? Que a coordenada x deles é igual à coordenada y. Então, essa que está escrito y igual a x, ou x igual a y, tanto faz. Então, essa coordenada horizontal vai ser igual à coordenada vertical. Tá beleza? Tranquilo? Então, por isso que essa reta, ela vai ficar assim. Tá beleza? Certo? Ficou claro? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, essa distância na vertical vai ser igual a essa distância na horizontal, porque eu tenho y igual a x. Alguma dúvida nisso? Certo? Beleza? Tá? Então, qual é o ângulo que essa reta faz com a horizontal? 45. Todo mundo percebe isso? 45 graus. Né? Porque como essa distância é igual a essa, né? Assim, ela vai dividir certinho, ela vai ser o que a gente chama da bissetriz. Né? Ela divide esse ângulo de 90 graus aqui
vai ser 45 graus. Tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nisso? Certo? Beleza? Se vocês quiserem ir se acostumando a falar amplos em radianos, já estudaram radianos no ensino médio, isso aqui em radianos é quanto? Sobre 4, né? Aqui nessa disciplina isso não é tão importante, mas em cálculo, quando vocês lidarem com trigonometria, é sempre em radianos, tá? Tem um motivo para isso que não dá tempo de falar agora, mas depois eu posso falar, certo? Beleza? Então é bom já ir se acostumando a pensar em radianos, tá? Bom, olha só, então agora se eu escrever assim, ó, y igual a 2x, como vai ser isso? Se eu pensar de uma maneira parecida, eu posso botar, fala um ponto, por exemplo, primeiro, que pertence a esse conjunto. 1 e 2. 1 e 2, perfeito, ó. 1 e 2 está aqui, ó. 1, 2. Tranquilo? Tá beleza? Certo? Então, a gente pode, para entender como vai ser o desenho desse conjunto, a gente pode pensar de uma maneira parecida que a gente pensou aqui, tá? Para essa reta que eu desenhei em azul, o que eu falei? Que essa distância horizontal é sempre igual à distância vertical, que eu tenho y igual a x, beleza? Certo? Nesse outro conjunto aqui, o que vai acontecer? A distância horizontal vai ser o que da distância, aliás? Melhor falar o contrário. A distância vertical vai ser o que da distância horizontal? O dobro, é isso que está escrito aqui. Quando eu escrevo y igual a 2x, beleza? Eu estou querendo dizer que a distância na vertical vai ser o dobro da distância na horizontal, beleza? Então, para cada distância na horizontal, eu vou ter o dobro da altura aqui. Então, eu tenho 1, 2, depois eu posso marcar 2, o quê? Se eu marcar x igual a 2, vai ser y igual a 4. Tranquilo? Tá? Eu estou falando só números inteiros por preguiça, tá? Mas na verdade são todos os números. Se eu marcar x igual a 3 meios, por exemplo, vai ser y igual a quanto? Quanto é x igual a 3 meios, y é 3, que é 2 vezes 3 meios. Todo mundo está de boa com isso? Sim? Então, como vai ser o desenho desse conjunto? Vai ser como? Fala aí. Como vai ser a cara? Hã? Não, cada coisa dessa é um triângulo retângulo, mas se eu for juntar, então aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto que é o 3 meio, 3, aqui eu vou ter outro, que é o 2, 4, vai ser como o desenho de todos os conjuntos? Uma reta vai terminar. Uma reta, justamente, qual é o seu nome mesmo? Carol. Tá. Uma reta, todo mundo percebeu? Uma reta mais inclinada do que a outra. Tá de boa isso? Certo? Porque olha só, reparem que eu não quero. Cada ponto desse vai formar um triângulo retângulo, mas se eu juntar todos esses pontos, eu vou formar essa reta aqui, ó. Tranquilo? Faz de conta que é uma reta, tá? Façam de conta, beleza? E aí, tá boa isso ou não? Tá tranquilo? Isso. Porque olha só, se eu marcar qualquer ponto nessa reta, tranquilo? Né? Marca um ponto qualquer nessa reta. Eu não preciso nem saber quem são as coordenadas dele. Mas se eu marcar qualquer ponto nessa reta, a gente pode até pensar numa semelhança de triângulos. A altura dele vai ser sempre o dobro dessa distância horizontal aqui. Todo mundo está visualizando isso? Sim? Beleza ou não? Certo? Vocês lembram de ter estudado retas no ensino médio?
todo mundo estudou, alguém nunca viu a equação da reta? Pode falar, gente. Alguém nunca viu isso nem no médio nem no fundamental? Então tá de boa. Tá, então mais um. Se a gente botar agora y igual a 3x, como vai ficar isso aí? Y igual a 3x. Agora, o que eu vou ter? A altura vai ser o triplo da distância para cada ponto desse, beleza? A altura vai ser o triplo da distância horizontal. Então, quem fala um ponto que pertence a esse conjunto? 1 e 3. 1 e 3, está aqui, ó. 1 e 3 está aqui. 1 e 3. Beleza? Mas esse é um ponto, né, que pertence a esse conjunto. Para desenhar o conjunto, eu tenho que incluir todos os pontos que têm essa propriedade. Então, se eu juntar todos os pontos que têm essa propriedade, como vai ser esse desenho? Uma reta mais inclinada ainda. Todo mundo percebeu isso? Certo? Então vai ficar aqui assim, ó. Esse desenho aí está confuso? Está dando para entender? Certo? Eu estou tentando botar cores diferentes, daqui a pouco as cores vão acabar, aí eu vou ter que começar outro desenho, tá? Mas por enquanto vou continuar aí. Beleza, pessoal? Certo? Tá. Fala. Como seria o conjunto y menos 2x? Y Menos 2x. mais igual a quanto? Igual a menos 2x. Y é igual a menos 2x, lógico. Vou botar aqui. Y é igual a menos 2x. Então, olha só. Para começar a pensar nesse conjunto, uma primeira observação interessante que a gente pode fazer, não é a única maneira possível de começar, mas é a seguinte, veja só. Isso que a gente chama de plano cartesiano é dividido em 4 pedaços, perceberam? Certo? Beleza? E essas retas aqui, esses dois eixos aqui vão dividir um plano em 4 pedaços, tá claro? Certo? Alguém já viu o nome desses 4 pedaços? Quadrantes. Tá? Eu vou fazer até outro desenho aqui. Olha só, então nós temos aqui 4 quadrantes, tá? Aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y. O que caracteriza esse primeiro quadrante? O que é positivo e o que é negativo? X é positivo e Y é positivo. Esse é chamado de primeiro quadrante, tá? Mas isso também é uma convenção, tem a ordem desses quadrantes. E esse aqui, que é chamado de segundo quadrante. Negativo e positivo. Isso. X é negativo, todo mundo vê isso. X é negativo, certo? Beleza? Porque quais são os valores de X? Se eu pegar o valor de um ponto aqui, ó, ele vai ter X negativo, beleza? Certo? Então eu vou ter X negativo e Y positivo, chamado de segundo quadrante. O terceiro quadrante? Isso, os dois negativos. X negativo e Y negativo, beleza? Tá, eu tenho, ó, X está aqui e Y está aqui. E esse quadrante aqui? Positivo e Y negativo. X positivo e Y negativo. Alguma dúvida? Beleza? Tá, então, esse aqui é chamado de primeiro quadrante
esse aqui é chamado, depois eu escrevo para vocês. Esse aqui é chamado de segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, olha só, nos exercícios que a gente fez até agora, as retas que nós desenhamos, todas passavam pelo primeiro e pelo terceiro quadrante apenas, beleza? Tranquilo? Repara que essas retas aqui não atravessaram o segundo nem o quarto quadrante. Todo mundo está visualizando isso? Tá? Por que acontecia isso? Porque pela equação dessas retas, x e y sempre tem o mesmo sinal, concorda? Tá? Se eu jogar qualquer um, se eu pegar, por exemplo, essa vermelha aqui, se eu jogar um valor de x positivo, o valor de y vai ser positivo também, concorda? Se eu jogar um valor de x negativo, o valor de y vai ser negativo também. Tá de boa? Tá? Então, geometricamente, isso significa que essas retas elas vão atravessar apenas o primeiro e o terceiro quadrante. Por quê? Esses dois quadrantes são aqueles dos quais x e y têm o mesmo sinal, né? X positivo, y positivo, x negativo, y negativo. Agora, nessa reta aqui, nessa reta não, spoiler, nessa equação aqui, y é igual a menos 2x que ele propôs, qual é seu nome? Gilson. Nessa equação que o Gilson propôs, se eu jogar um valor positivo de y aqui, como é que vai ficar o valor de x? Como vai ficar o valor de y? Negativo, concorda? Por exemplo, fala um ponto pertencente a essa reta. X igual a 1, por exemplo, vai ter y igual a quanto? Menos 2. Então, ó, x igual a 1, está aqui, y igual a menos 2, está aqui, concorda? Então, repare que esse ponto está nesse terceiro quadrante aqui, desculpa, nesse quarto quadrante. X positivo e y negativo, tá? Então, o ponto 1 menos 2 pertence a essa reta, tá? Então, sempre que eu jogar nessa equação aqui um valor positivo de x, eu vou ter um valor negativo de y. Se eu jogar um valor negativo de x, como é que vai ficar isso? Positivo. Então, esse ponto aqui, ó, 1, 2, ele vai estar aqui. Beleza? Tranquilo? Então, isso aí também vai ser uma reta, só que agora ela atravessa, em vez de ser o primeiro e o terceiro, com essa aqui ela vai atravessar o segundo e o quarto. Porque esses são os quadrantes nos quais x e y tem sinal trocado. Tá beleza? Certo, pessoal? Então vai ficar uma reta aqui assim, ó. Calma. Professor, se o x for 3, vai ficar positivo, vai ficar. Aqui, não, se o x for 3, vai ficar menos 6. Beleza? Porque quando a gente multiplica um número positivo e um negativo, sempre dá um negativo. Tranquilo? Certo? Então, por isso que sempre x e y vão ter sinais trocados. Eu estou multiplicando o y, eu estou multiplicando x por menos 2. Beleza? Isso é aquilo que a gente aprende como regra dos sinais no ensino fundamental. Todo mundo lembra disso? E menos com mais, menos vezes mais dá o quê? Menos. E menos vezes menos dá o quê? Mais. Alguém sabe por que é assim? Eu sei só falando, mas tem que manter a mesma regra da distributiva, tem que valer, né? Então, a regra distributiva de 3 no meio, tem que ser igual a 0,
Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, vocês têm que saber isso e têm que saber explicar o que é assim, né? Porque vocês estão estudando para ser professores. Então, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Isso não é uma convenção, tá? Não é assim que alguém resolveu. Tem um motivo. Só pode ser assim, beleza? Depois vamos falar sobre isso. Vou explicar seu nome mesmo. Gilson. Eu aprendi com a polaridade. Polaridade. Tá. Menos mais é mais, menos mais é menos, porque eu sou da minha. Polaridade. Entendi. Você aprendeu no ensino médio? Fundamental. Fundamental, na verdade tem um motivo algébrico para isso. Eu acho que essa ideia de polaridade é uma ideia assim, que ajuda a gente a guardar, vamos dizer. Mas tem um motivo que mostra que só pode ser assim, porque não daria certo de outra forma. Entendeu? Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Beleza? Não sei se hoje, mas ainda nessa disciplina. Mas ficou claro isso aqui? Só para a gente comparar, se eu desenhasse nesse mesmo desenho a reta y igual a 2x, que a gente já desenhou aqui, vou desenhar ela aqui em azul, ela ficaria uma versão espelhada dessa. Todo mundo percebe? Tranquilo? Tá? Beleza? Então, é como se fosse uma refletida da outra, tá claro? Beleza? Porque as duas vão ter essa propriedade. A altura vai ter, de qualquer ponto que eu marcar aqui, ó, eu vou ter a altura igual ao dobro dessa distância na horizontal, para cada ponto marcado na reta. Essa aqui vai acontecer a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Mas esse comprimento aqui da altura vai ser o dobro desse comprimento aqui na horizontal. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? Então uma é espelhada da outra. Tá? Ok? Calma aí. Certo? Então, eu acho que alguma dúvida aqui, tá mole isso, tá de boa, tranquilo, certo? Então, acho que já dá para perceber por isso o seguinte, que quando a gente escreve uma equação dessa forma, y é igual a vezes x, esse número, onde esse a é uma constante, esse número que está multiplicando x, sempre isso vai dar uma reta, porque sempre eu vou ter uma relação constante entre a distância horizontal e a distância vertical. Tá legal? E quanto maior for esse número A, o que vai acontecer com essa reta? Ela vai ficar o quê? Mais inclinada. Tá legal? Tipo assim, y é igual a x, 2x, 3x. Se eu desenhasse aqui 4x, ela ficaria mais inclinada ainda. Tá? Beleza? Certo? Então, por isso, esse número aqui chama inclinação da reta. Às vezes chamado também de declividade ou de coeficiente angular. Tá legal? Beleza? Tá? Alguma dúvida? Certo. Agora eu vou botar mais um aqui nesse desenho. Agora, se eu escrever assim, y igual a 2x mais 1, o que vai acontecer? Esse mais 1, eu posso pensar como vai ficar esse desenho aqui, comparando com esse que eu fiz em vermelho, tá? Se eu tiver y igual a 2x, eu vou ter esse desenho vermelho, tranquilo? Se eu escrever y igual a 2x mais 1, tentem olhar para esses dois aqui. O que vai acontecer? Cada ponto, vê se faz sentido isso. Cada ponto que eu tiver aqui vai ser uma unidade mais alto do que um ponto daqui, tá beleza? Certo? Por exemplo, se eu, nessa equação aqui em vermelho, se eu jogar x igual a 2, por exemplo,
4, concorda? Beleza? Nessa aqui laranja, se eu jogar x igual a 2, eu vou ter y igual a quanto? 5. Tranquilo? Certo? Porque é 2x mais 1. Então, esses pontos aqui vão ter sempre, o y desse vai ter sempre uma unidade a mais com o y do outro. Tá legal? Fez sentido isso? Tá? Então, como é que é o desenho? Isso também é uma reta. E como é que é o desenho dessa reta? É como se eu pegasse essa aqui e suspendesse todos os pontos, ó, uma unidade para cima. Tá legal? Beleza? Então, isso vai resultar numa reta paralela a essa, certo? Só que uma unidade mais acima. Tá dando para entender esse desenho? Tá legal? Beleza? Tá? Então, essa reta laranja, ela não está paralela, mas a minha intenção foi desenhar uma reta paralela a vermelha, uma unidade para cima. Tá legal? Certo? Tá de boa isso? Tá? E olhando para essa reta laranja aqui, qual é o ponto onde essa reta laranja intersecta o eixo Y? Como é que a gente, essa reta laranja aqui, y igual a 2x mais 1, como é que eu respondo a essa pergunta que eu fiz? Isso, coloco x igual a 0, tá claro isso? Certo? Vou colocar aqui de novo. A equação que define essa reta é y, é essa aqui. Y igual a 2x mais 1. Tá tranquilo? Certo? Se eu colocar x igual a 0, eu vou ter y igual a quanto? Se eu jogar aqui x igual a 0, eu vou ter y igual a quanto aqui? 1. Certo? Tranquilo? Então, isso significa que essa reta passa pelo ponto 0, 1, que é esse ponto aqui. Tá legal? Certo? Agora, se eu jogar nessa equação aqui, y igual a 0. Se eu jogar aqui, ó, y igual a 0, substituir y igual a 0, eu vou ter x igual a quanto? Menos quanto? Não, menos 1 não. Se eu jogar menos 1 aqui, eu vou ter, se eu jogar x igual a menos 1, eu vou ter y igual a quanto aqui? Qual é o valor de x que eu tenho que colocar aqui para dar y igual a 0? Isso, menos meio, concorda? Certo? Se eu jogar aqui, ó, x igual a menos meio, tranquilo? Ó, se eu botar aqui x igual a menos meio, eu vou ficar com quanto? Ó, 2 vezes menos meio mais 1. Tranquilo? Quanto dá isso? 2 vezes menos meio dá quanto? Menos 1, tá certo? Menos 1 mais 1 dá quanto? Dá 0. Então, x igual a meio corresponde a y igual a 0. Tá? Então, isso significa que esse ponto, que é o ponto menos meio, 0, também pertence a essa reta. Tá legal? Certo? Tranquilo? Que ponto é esse? É esse ponto aqui. Tá legal? E aí, tá tranquilo ou tá sinistro isso? Tá, vamos continuar. Posso apagar isso aqui? Pode apagar isso aqui.
pedir para vocês desenharem esses aí, por favor. Quem tem que desenhar aí que a gente já corrige. Beleza? Quer falar alguma coisa? Tá.
dois sobre quantidade de laranja.
pode pensar assim, a gente pode pensar substituindo valores, tá? Então, fazer primeiro essa primeira aqui. Certo? Então, olha só. Fala o valor de x aí. X igual a quanto? 2. Pronto. X igual a 2. Eu botei y igual a quanto? Se eu jogar x igual a 2 aqui. Eu vou ter. Se eu jogar x igual a 2, eu vou ter menos 2 mais 1, que dá quanto? Menos 1. Então eu vou ter y igual a menos 1. Então isso me dá um ponto 2 menos 1, tá certo? Beleza? Tranquilo? Que ponto é esse? 2 menos 1, beleza? É esse ponto aqui, alguma dúvida? Certo? Tá tranquilo? Tá. Agora outro valor de x que a gente pode substituir aí. X igual a quanto? X igual a 0, tá bom. Pode ser 1 também, tanto faz. X igual a 0, eu vou ter y igual a quanto? 1. Vou ter y igual a 1. Então isso corresponde ao ponto 0, 1. Tá legal? Beleza? Tá tranquilo? Tá? Então essa reta, eu já tenho 2 pontos que pertencem a essa reta, tá? Esses 2 pontos aí, beleza? Tá? Na verdade eu estou falando assim, como eu já soubesse que é uma reta, tá? Certo? Porque mais ou menos pelos exemplos que nós fizemos até agora, todo mundo concorda que dá para perceber que isso é uma reta. Tá legal? Certo? Então, na verdade, quando eu tenho 2 pontos, eu já posso ligar e formar uma reta, tá certo? Já ouviram uma história que 2 pontos definem uma reta? Tranquilo? Tá? Então, se eu já conheço 2 pontos, que são esses 2 aqui que eu substituí, eu poderia jogar outro valor de x ali. Mas se eu conheço 2 pontos, eu já sei que isso é uma reta, tá tranquilo? Tá? Então eu já posso ligar esses 2 pontos e formar a reta aqui, tá beleza? Certo? Tá? Bom, agora, alguma dúvida nisso? Tá beleza? Certo? Agora eu posso, só para entender melhor esse desenho, tá legal? Esse ponto aqui, que ponto é esse aqui? É o ponto 0, 1. Alguma dúvida? Certo? Alguma dúvida aqui? Tá? Agora, se eu quiser saber esse ponto aqui, onde a reta intercepta o eixo horizontal, o eixo x, tá? O que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que jogar y igual a quanto? 0. Tá? Lembra? Essa reta horizontal aqui corresponde a y igual a 0. Alguma dúvida nisso? Porque essa reta horizontal, y é a altura. Essa reta horizontal aqui seria a altura 0. Tá legal? Beleza? Certo? Então, para achar esse ponto aqui, esse ponto y dele é 0, certo? Eu tenho que descobrir o x. Então eu vou pegar essa equação aqui e substituir lá y igual a 0. Tá tranquilo? Eu vou substituir y igual a 0 aqui. Se eu substituir y igual a 0 aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos x mais 1 igual a 0, tá certo? Tá legal? Menos x mais 1 igual a 0 vai ser x igual a quanto? Qual é o valor de x aqui? X igual a quê? 1, tá legal? Beleza? Para dar 0,
Se eu jogar x igual a 1 menos 1 mais 1 da tela. Então, que ponto é esse aqui, ó? X igual a 1, y igual a quanto? 0. Tá legal? Então, esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Alguma dúvida? Beleza? Fez sentido isso? Tá de boa? Tá difícil? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo tranquilo até agora? Tá. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente se acostumando a fazer, ó, é a seguinte: essa reta aqui, como eu falei, é y igual a menos x mais 1, tá legal? Certo? E se eu tivesse só y? Se eu pedisse agora para vocês desenharem y é igual a menos x só, certo? Sem o mais 1 que está ali do lado, tá legal? Como seria essa reta y é igual a menos x? A gente já desenhou, acho que na aula passada. Y é igual a menos x, ela fica bem assim, ó, lembra? Tá legal? Certo? Porque se eu colocar, por exemplo, x igual a 1, que está aqui, eu vou ter y igual a quanto? Se eu jogar aqui, menos 1, que está aqui. Certo? Beleza? E se eu jogar x igual a menos 1, que está aqui, eu vou ter y igual a quanto? 1, que está aqui. Tá legal? É esse ponto aqui. Então, essa reta aqui, ela passa, ela fica aqui assim. Tá? Essa reta preta aqui é y igual a menos x. Alguma dúvida? Tá legal? Então, repara só qual é a relação entre essas duas retas. Isso é muito importante a gente se acostumando. Elas são paralelas, mas a azul ela está uma unidade mais alta que a vermelha. Todo mundo percebeu isso? Por quê? Porque a vermelha não, a preta. Porque a preta é y igual a menos x e a azul é y igual a menos x mais 1. Então, daqui para cá, ó, eu tenho uma unidade. Daqui para cá, eu tenho uma unidade. Sempre a azul é uma unidade acima da preta. Então, elas são paralelas, tá legal? Tranquilo isso? Agora, se eu pedisse também para vocês desenharem y é igual a menos x mais 2 agora. Onde seria essa reta? Uma acima da azul. Uma acima da azul, pelo mesmo raciocínio. Tá legal? Certo? Porque agora eu tenho a azul, tá uma unidade acima da preta, porque eu somei 1 aqui. Agora na vermelha eu somei 2. Então ela vai estar 2 unidades acima da preta. Tá legal? Então ela vai passar aqui assim, ó. Certo? Então essa aqui vai ser a vermelha. Y é igual a menos x mais 2. E aí, deu para acompanhar? Sim. Posso fazer a outra antes do intervalo? Vai. Pode? Tá tempo? Tá. Posso apagar aqui, né? Olha só, então aquela lá, y é igual a 2x menos 3. Então, a gente pode começar jogando um valor qualquer aqui nessa equação. Que valor vocês querem jogar? 3. X igual a 3
eu vou ter y igual a quanto? Ó. Fazendo uma variável 3 também. Isso, ó. 2, se eu jogar x igual a 3 aqui, é x igual a 3. X igual a 3, eu vou ter quanto aqui? 2 vezes 3, 6 menos 3, 3. Então eu vou ter y igual a 3. Então isso corresponde a que ponto aqui, ó? 3, 3. Esse ponto aqui. Então esse ponto aqui, 3, 3, eu já sei que pertence à reta. Tá legal? Beleza? Tá? Agora outro valor de x aqui. 2. X igual a 2, que eu já vou botar aqui. Vai ter y igual a quanto? Então esse aqui é o ponto 3, 3. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Então y é igual a 1. Então vai ser o ponto 2, 1. Então ela passa por esse ponto aqui, tá legal? Certo? Tá beleza? Tá tranquilo? Tá? Então, tendo 2 pontos, eu já posso desenhar mais ou menos essa reta, tá? Certo? Beleza? Agora, eu posso melhorar esse desenho, tá? Para a gente ter certeza do que a gente está desenhando, digamos assim, tá? Mas com 2 pontos, sendo uma reta, eu já posso desenhar essa reta, tá? Mas agora, para ter um pouco mais de certeza do que a gente está desenhando. Se eu quiser descobrir que ponto é esse aqui, o que eu tenho que fazer? Esse ponto aqui é um ponto que pertence à reta e que tem... O que eu sei sobre esse ponto? Y é igual a 0, porque ele está na altura 0, concorda? Tá legal? E se eu quiser descobrir esse ponto aqui? Esse ponto tem x igual a 0, tá beleza? Certo? Tá? Porque x, ó, x igual a 0 é aqui, ó. Todo mundo que está aqui tem x igual a 0. Alguma dúvida nisso? Tá? Então vamos começar por esse ponto aqui. Se eu jogar x igual a 0, eu vou ter y igual a quanto? Menos 3. Tá? Jogando x igual a 0 aqui, eu vou ter y igual a menos 3. Alguma dúvida? Então esse ponto aqui é o ponto 0, menos 3, que está aqui. Tá? Daí o desenho não está tão deformado assim, tá? Tranquilo? Beleza? Agora, para eu descobrir esse aqui, o que eu tenho que substituir? Y é igual a 0, tá? Certo? Repara o seguinte: por que eu estou fazendo esse procedimento? Para descobrir que ponto é esse. Porque eu sei 2 informações sobre esse ponto aqui, tá? Eu sei que ele pertence à reta, concorda? Então, se ele pertence à reta, ele tem que satisfazer essa equação aqui, tá? Certo? Todos os pontos pertencentes à reta obedecem essa equação aqui, essa relação. Isso é a primeira informação. E a segunda informação é que a altura dele é 0. Então ele tem y igual a 0. Tá legal? Então eu vou pegar y igual a 0 e vou jogar na equação dessa reta aqui, tá legal? Tá? Então substituindo y igual a 0, o que eu vou ter aqui? 2x menos 3 é igual a 0, tá legal? Certo? Alguma dúvida até aqui? Tá de boa isso, pessoal? Todo mundo entendeu por que eu joguei y igual a 0? Todo ponto que está aqui, ó, no eixo x, ele tem y igual a 0. Tá? Agora tem que descobrir qual é o x dele, beleza? Então, aqui eu tenho, como é que eu descubro quem é o x? Certo? Jogo 3 para o outro lado. Quando eu jogar o 3 para o outro lado, vai ficar 2x igual a 3. Concorda? Tá beleza? Deixa eu só fazer voltar atrás um pouco, porque muitas vezes no ensino na educação básica, a gente aprende, a gente está resolvendo uma equação aqui, tá? A gente aprende a resolver a equação assim, vou passar para o outro lado. Tá legal? Esse
saber explicar as coisas, certo? E isso vai cair na prova, tá? Na prova não é só fazer as coisas. E qual é a forma correta de se falar? Então, isso aí, o que está acontecendo é o seguinte: sempre que a gente tem uma igualdade, o que quer dizer uma igualdade? Quer dizer que uma coisa é igual a outra, certo? Porque, na verdade é a mesma coisa, tá? Então, tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro lado, porque aí a igualdade está se preservando. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu não quero cancelar esse menos 3 aqui. Para cancelar esse menos 3, o que eu posso fazer? Eu posso somar 3, certo? Porque se eu tenho menos 3 mais 3, quanto dá? 0. Ora, menos 3 mais 3 dá 0. Então eu posso somar 3 aqui. Esse 3 menos 3 vai subir, porque vai dar 0. Só que como isso é uma igualdade, se eu somei 3 de um lado, o que eu tenho que fazer do outro? Somar 3 também. Então assim eu chego a 2x igual a 3. Ó, desse lado, menos 3 mais 3 deu 0. Ó, beleza? Do outro lado, 0 mais 3 dá 3. Tá legal? Tranquilo? Agora, eu tenho um 2 multiplicando x aqui. Eu quero subir para esse 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair 2 também. Vai dar certo subtrair 2? Não. Eu vou dividir por 2. Tá legal? Porque se eu dividir por 2, por que eu vou dividir? Porque esse 2 está multiplicando. Tá legal? Certo? Então, se eu dividir por 2 aqui, ó, esse 2 vai cancelar com esse e vai ficar só uma vez x, que é só o x. Só que como eu dividi por 2 desse lado, como eu tenho uma igualdade, é isso que eu falei, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Viu? Vocês podem pensar numa igualdade, uma metáfora que se usa, às vezes, que ajuda a gente a pensar, é como se fosse uma balança. Se eu tenho uma balança, para ela continuar equilibrada, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, se eu boto, por exemplo, se eu tiro 3 quilos de um lado, eu tenho que tirar 3 quilos do outro. Ó, certo? Se eu dobro a quantidade, o peso de um lado, eu tenho que dobrar o peso do outro. Porque senão ela desequilibra. A igualdade é a mesma coisa. Tá? Então, se eu dividir por 2 de um lado, o que eu tenho que fazer do outro lado? Dividir por 2, tá? Então, assim eu chego a x igual a 3 vezes. Tá tranquilo? Certo? Então, assim eu resolvi a equação. Alguma dúvida nisso? Tá? E qual é a interpretação dessa equação? Repara, eu comecei y igual a 0 e cheguei x igual a 3 meios. Então, isso vai dar o ponto 3 meios, vírgula 0, tá? Que é esse ponto aqui. Tá de boa isso? Certo? Então, esse ponto aqui é esse aqui. 3 meios, 0. Que é onde o ponto no qual a reta corta o eixo do x. Ficou claro isso? Sim? Tá de boa? Então, essa é a maneira legal de explicar. Só falta uma pergunta antes de sair do intervalo, tá? Essa é a maneira legal de explicar quando vocês estiverem explicando isso no ensino fundamental, tá? Aí vai ter um momento que isso entra meio no automático, às vezes, sabe? Você aí fala, vai passar para o outro lado mesmo, mas na hora de aprender, é bom entender isso aqui. E até quando a gente tem dúvida, às vezes isso fica, é meio ensinado de uma maneira meio embolada no ensino fundamental. Então, quando a gente tem dúvida, a gente tem que pensar por aqui. Quando eu tenho uma igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Beleza? Tá. Agora, uma última pergunta antes de sair do intervalo. Se eu pedisse para vocês desenharem nesse mesmo aqui, sistema, y é igual a 2x, onde fica essa reta? Y é igual a 2x, vai ficar bem aqui, ó. Certo? E qual é a relação entre essas duas retas, azul e
deslocamento de 3 unidades para baixo da vermelha. Tá beleza? Tá tranquilo? Tá? Então, agora só para última coisa mesmo, antes do intervalo, eu vou enganando vocês. Olha só, quando eu tenho isso aqui, ó, vou escrever assim, AX mais B, tá? Que são essas coisas que a gente está vendo até agora. Esse número A, que está multiplicado por X, ele tem a ver com a inclinação. Tá? Isso que a gente já viu. Quanto maior esse A, mais inclinada aquela reta tá. Tá beleza? E esse B, ele tem a ver, eu posso escrever assim, com um deslocamento vertical. Eu posso pensar assim, tá? Certo? Então esse B, que eu vou somar aqui, que no caso, esse B aqui é quanto? Menos 3. Ele vai fazer a reta andar para baixo ou para cima. No caso aqui ela andou para baixo em relação à vermelha, tá? Beleza? Certo? Então assim a gente já pode ir aprendendo a desenhar qualquer equação de reta, mas assim, geometricamente. Beleza, pessoal? Só um intervalo de 10 minutos. Valeu.